Semana passada nós estivemos aqui estudando sobre quem? Quem é Deus? Começou a assistir. Quem é Deus? E hoje nós vamos estudar sobre uma outra pessoa, tá certo? E essa pessoa que nós vamos estudar hoje, eu gostaria de saber se vocês sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem poderia ser esse cara? Hein? Poder de Deus. Hã? Se não tiver ele, não chega ao Pai. Mas quem é Jesus? Vocês vão precisar saber quem é Jesus para poder dizer para as pessoas, né? As pessoas vão falar assim: você sabe quem? Eu sirvo a Deus, sirvo a Jesus. Quem é Jesus? Veja como que nós somos muito falhos. Quem é o Tite? Hã? Só ouviu falar? Tá certo. Tá bom. Quem é o Muricy Ramalho? Hã? Quem é? Quem é o Dunga? Ninguém sabe? Hã? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vocês sabem. Quem é Jesus? Vocês viram como é que a gente cutuca aí e começa a sair as coisas? Quem é Jesus? Hã? Príncipe da paz, nosso Salvador. O que mais? Nosso Criador, Filho unigênito do Pai. Só isso vocês sabem dele? Caminho, a verdade e a vida. Irmãos, vocês tinham que fazer, se eu pedisse aqui para vocês, façam uma biografia de Jesus. O que vocês iam dizer? Jesus nasceu, em Belém, não sei o dia, não sei a hora, mas ele nasceu lá, certo? E aí, nós vamos contando a história dele. Então é isso que nós precisamos aprender e compreender que Deus, certo? Na sua infinita bondade, o que ele fez? Diz a palavra de Deus: amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu o seu único filho. Para quem que ele deu? Para que Jesus veio? Olha, é muito fácil entender o porquê, e eu vou colocar assim para vocês de uma forma bem simples. Deus, quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, ele tinha um projeto, certo? Ele tinha um projeto com o homem e tinha um projeto com o mundo. Debaixo desse projeto, Deus criou Adão. E criando Adão, como que Adão era? Adão não era um homem que
ele tinha uma intimidade com Deus de tal maneira que Deus, todo final de tarde, fazia uma célula com ele. Olha para o seu irmão, você sabia disso? Todo final de tarde, Deus passava pelo jardim e conversava com o Adão e dizia: como é que foi o dia hoje, Adão? E Adão começou a dizer: não, eu pus nome nos animais tal, eu pus nome no outro animal, olha aquele outro animal ali. E aí Adão começou a mostrar para Deus que ele estava, que ele colocava nome no casal de animais. Certo? Macaco, macaco. A zebra, o zebra. A cobra, o pombo. E aí foi indo, né? E aí o que Deus viu? Que o homem não podia estar só. Que o homem precisava de uma ajuda. Mas até aí tudo bem. Até que por Adão, o que aconteceu por Adão? Por Adão entrou o quê? Pecado. Certo? E Adão, em figura de homem, permitiu que o pecado entrasse no homem. Então precisava que Deus viesse um outro homem em perfeição. Os irmãos entenderam ou não? Viesse em perfeição para aniquilar o pecado. Então, como que ele poderia aniquilar o pecado? Qual era o homem que conseguiria aniquilar o pecado? Conseguiria acabar com o pecado? Nenhum. Nenhum homem que tinha na face da terra conseguiria acabar com o pecado. Então foi preciso o quê? O Senhor viesse, se fizesse homem, certo? Então, a gente pega lá, João, capítulo 1. Coloca lá na mão. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, e o verbo, veja que no princípio, lá no comecinho, quando Deus fala assim, façamos, esse verbo, façamos, é esse verbo que João fala. Amém? Façamos, o homem a nossa imagem e semelhança. E ali então João vem trazer o que? A lembrança de que Jesus já existia lá no princípio. Certo? Então Jesus já existia lá no princípio. E ele o quê? O que aconteceu? Versículo 2. Estava no princípio, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio, e sem ele nada do que foi se fez. Está ruim, meu filho? Está mexendo aí? Está ruim. Está pensando lá para furar. Então olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se faria, ou se fez. Amém? Ele veio para nós e se fez carne. E se fazendo carne, ele aniquilou a carne
e aniquilou o pecado na figura de homem. Amém? Então nós vamos ver isso hoje, para que a gente possa entender qual foi o projeto de Deus da noiva. Qual foi o projeto de Deus para nossas vidas. Tira todo o agudo aí, coloca médio. Uma coisa que nós precisamos entender é que todos os atributos de Deus, Jesus também tem. Por que todos os atributos de Deus Jesus tem? Porque Ele é Deus. Bem? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são? Os três são? Um só. Melhor isso para mim, meu filho. Está dando microfonia. Vamos pegar lá Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos lá, vamos prestar atenção. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Ou seja, o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo amor. Pensando a mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora preste atenção. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. E houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que tinha em Cristo Jesus? Primeiro, do que Paulo está falando? O que é que Paulo está falando aos irmãos? Paulo está falando de algo que aquelas pessoas estavam tendo, estavam passando e se achavam grandes, se achavam maiorais, achavam-se sabedores de muitas coisas. Dá uma melhoradinha para mim, que está ruim demais. Tira o agudo para mim, põe médio. Glória a Deus, melhorando aí, glória a Deus. Bem, depois que eu terminar de pregar, vocês fazem teste. Amados, veja que o sentimento que Deus gostaria que cada um de nós tivéssemos, que fosse o mesmo sentimento. E qual é esse sentimento? Tende em vós aquele sentimento. Qual sentimento que Deus quer que a gente tenha? Aquele que houve em Cristo. Pergunta para o seu irmão que está do lado, fala, mas qual foi o sentimento que teve em Cristo? Qual foi o sentimento que teve em Cristo? Você poderia
você qual é o sentimento. Primeiro sentimento. Fala assim pro seu irmão. Obediência. Por que obediência, pastor? Porque, olha, Deus, preste atenção, porque às vezes as pessoas falam de Jesus e não entendem o que ele fez. Não dimensionam o que ele fez. A gente até, por exemplo, fala, Jesus veio ao mundo, tal, mas não dimensionam o que isso serve. Você imagina, por exemplo, alguém com poder de Deus, filho de Deus. Deus governa o quê? O que Deus governa? O que Deus governa? Eu acho que foi todo bonito. O que é que Deus governa? Céus e a terra. Os céus dos céus, tudo que tem é governo de Deus. Agora, Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha governo também? Tinha ou não? Ele estava, por exemplo, governando também junto com o Pai? Se ele era Deus, certo? Aí Deus pega ele e fala: meu filho, eu preciso de você na terra. E você vai nascer de uma mulher. Você vai assumir a forma de um homem. E você vai nascer de uma mulher e vai viver como homem. E não como Deus. É fácil? Irmãos? É fácil isso? É como um rei virar escravo do seu Deus certinho. E aí? Vamos lá. Versículo 6. O qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que o devia aferrar. Aí eu pergunto assim: vocês sabem o que significa a palavra aferrar? E aí você tem que entender essa palavra para você compreender o que significa. Por isso que toda vez que você estiver lendo a Bíblia, tem um dicionário do lado. Bom? Aferrar significa desejar ou tomar posse. Então Jesus poderia falar: não, eu sou Deus, acabou. Concorda ou não? Alguém viesse, por exemplo, a ele e ficasse desafiando ele fala: meu, você está desafiando Deus, ó. Morra. Mano, podia ou não? Olha para o seu irmão e fala assim: podia ou não? Ele não podia, por exemplo, a cada um que viesse afrontar ele, falar: meu, você está afrontando a Deus, eu vou acabar com você. Se, olha, Elias foi 50 soldados até Elias e disseram para ele assim: homem de Deus, desce daí que o rei te chama. Ele falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você com seus 50. Ó. Agora você imagina Jesus. O que Jesus podia fazer? Vocês estão entendendo? Não conseguindo entender isso? E olha lá, Jesus poderia agarrar, desejar, falar: não, eu sou Deus, e acabou. Mas o que ele colocou? Vamos lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
vendo? Você falou, tomando a forma de escravo, servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele não teve por usurpação, ele não teve por desejo de ser igual a Deus, de ser semelhante a Deus. Ele tomou a forma de homem e viveu e continuou a sua vida como homem. Vamos lá. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente e obedeceu até onde? Até a morte. Mas foi uma morte normal? Foi uma morte de quê? Muito bem. Então veja que essa característica de Jesus é uma característica de obediência, que ele gostaria que todos nós tivéssemos. Olha para o seu irmão e diga assim: você é obediente? Você obedece? E quando fala em obediência, amados, obediência não significa somente obedecer pai e mãe. Não é só isso não. Isso aí é algo nem se nomeia, tem que ser. Mas a obediência a nível legislativo, a obediência a nível de um farol, obediência a nível de não pise na grama, você não pisar na grama, não jogue papel no chão, você não jogar papel no chão. Você é obediente? Olha para o seu irmão e pergunta de novo: você é obediente? O nível da nossa obediência, traz a característica da transformação que Deus já fez em nossa vida. Se está escrito, não pise na grama, e você está andando em cima da grama, isso mostra que você ainda não foi transformado totalmente. Não jogue o papel no chão, e você está jogando, isso significa que você não foi transformado completamente. Ainda você precisa de uma transformação. Você precisa ainda ser moldado. Olha para o seu irmão e fala assim: a palavra irá nos moldar. Em todas as falhas que nós temos, a palavra vai nos moldar. Como que nós vamos enxergar Cristo? Jesus, ele é visto, ele é observado através do que? Das obras. O versículo que diz: tu és enviado de Deus, porque nenhum outro poderia fazer o que tu fazes se não fosse enviado de Deus. Ou seja, as obras que ele fazia o caracterizavam como alguém de Deus. Então você vai ser reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, pelas obras que você faz, por aquilo que você mostra às pessoas, por aquilo que você entrega para as pessoas verem. Quando ele é substituído, ou quando ele assume a sua posição de homem, o que ele faz? Ele vivia como Deus. Ele deixa toda esta glória, mas não é esvaziado da glória do céu. As características, amado, ele continua com elas. Vocês estão entendendo isso? Não? Olha, ele sai da forma de Deus, se faz homem, mas da glória continua com ele. A unção continua nele.
Então, eu posso viver neste mundo, eu posso participar deste mundo, eu posso conviver com o mundo, mas não preciso perder a glória de Deus. A glória de Deus tem que continuar na minha vida. Eu tenho que continuar buscando o quê? Santidade. Será que Jesus perdeu a santidade porque se fez homem? Não, ele continuou santo. Sede santo como meu Pai é santo. Ninguém exige algo de você se ele mesmo não cumpre. E Jesus era o quê? Verdade. E se Jesus era verdade, ele era o primeiro a cumprir o quê? A santidade na sua vida. Quando ele se submete a ser homem, ele também se submete a ser o quê? Servo. Quando ele diz o quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Não estou com o seu irmãozinho aí e fala assim: você prefere servir ou ser servido? Quem é mais importante? O garçom ou quem está sentado à mesa do restaurante? Hein? Quem está sentado à mesa é mais importante do que o quem serve? É ou não é? Quem está sentado exige. Você fala: eu quero um bife mal passado, bem passado. Eu não exijo? Então quem é mais importante? Quem está sentado. Quem serve vai atender às exigências de quem está sendo servido. Agora, melhor é servir do que ser servido, ou melhor é ser servido do que servir? Grave uma palavrinha assim: se você não sabe servir, você também não serve para ser servido. Então, todo processo de exaltação passa pelo princípio do servir. O apóstolo René Terranova, eu até compartilhei essa palavra com alguém que pegou essa palavra no Facebook, deve ter visto, e ele colocou o seguinte: que ninguém chega a uma posição sem primeiro passar pelo banheiro. Eu falei: olha lá, geração da vida. Ou seja, primeiro cuida dos banheiros, vai servir, para depois então ser servido. E Jesus entrou com esse princípio. Então, quando fala-se assim: ó, eu quero que vocês sintam a mesma coisa, que vocês pensem a mesma coisa, que vocês façam a mesma coisa, como Cristo fez, semelhante a Ele. Irmãos, a Bíblia não traz relato da idade de Jesus nos primeiros anos dele, a não ser quando ele tinha 12 anos. E depois, dos 12 anos até os 30, também não houve mais relato dele. Mas, sabe-se que ele era filho de quê? De um? José era o quê? Era o quê? Carpinteiro. O carpinteiro naquela época era como se fosse um pedreiro hoje. E era costume do pai ensinar o ofício para o filho. Era costume. Então Jesus devia ter levantado muita casa. Jesus devia ter construído muitas coisas. A Bíblia não relata, mas subentende que ele trabalhava. Por que subentende que ele trabalhava? Porque Isaías diz que ele era um homem experimentado no trabalho. Um homem de
servidores. Então, se ele era experimentado no trabalho, ele estava fazendo o quê? Servindo pessoas. Então, ninguém chega a uma posição de exaltação sem primeiro aprender a servir. Amém? Jesus, ele se submeteu a situações de obediência, e nós notamos isso exatamente quando ele tinha 12 anos. Ele sumiu dos pais dele e acharam ele aonde? Lá no templo, ministrando para os doutores. E aí chegaram para ele e disseram: olha, te procuramos por todos os lugares. Te procuramos por todos os lugares. E aí, o que ele responde? Vós não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Quem é que estava ali? José Maria. E ali ele estava determinando para o pai dele, material, que ele tinha uma missão e que ele não havia esquecido da missão, porque 12 anos na cultura hebraica, na cultura da Judéia, passa para a maioridade. Então ali Jesus estava determinando que a partir daquele momento ele ainda tinha obediência aos seus pais, mas que ele precisava vir cumprir aquilo que ele havia dito. Olha para o seu irmão e fala assim: você não pode esquecer aquilo pelo qual o Senhor te chamou. O Senhor tem um chamado na tua vida e você não pode esquecer desse chamado. E era exatamente o que Jesus estava dizendo para os pais dele: eu não me esqueci do meu chamado. O meu chamado não é fazer casa, não. O meu chamado não é ser carpinteiro, não. O meu chamado aqui é fazer o que o meu pai mandou que eu fizesse. Eu cuidar da casa do meu pai. Eu cuidar daquilo que o meu pai quer que eu cuide. E qual era a principal função de Jesus? Para que ele veio? Olha para o seu irmão e fala assim: ele veio para resgate. Ele veio resgatar a tua vida. Isaías capítulo 55, ele diz que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, todo o castigo que havia de acontecer sobre nós, ele veio trazer um resgate. Vamos ver lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha lá, está escrito. Vamos ler juntos? Vamos dar até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Então o que ele fez? O que ele fez, amado? Ele pegou uma dívida que você tinha que pagar. Olha para o seu irmão e falou assim: Jesus pagou uma dívida que você tinha que pagar. E ele te resgatou, não foi com ouro e não foi com prata, ele te resgatou com preço de sangue. Por todo o seu irmão e fala assim: você dá valor nisso?
Agora cutuca o seu mão de novo e fala assim, mas tem gente que não dá. Por qualquer coisinha, estou fora. Por qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Por qualquer coisinha, abandono. Então não dá valor àquilo que Jesus fez por ele. Agora, já fale o seu irmão, você está maluco? Vamos ver mais um versículo aí, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, 28. Lá. Olha lá o que ele fez. Vamos ler junto de novo. Lá, 1, 2, 3. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para fazer o que, irmãos? Para dar a sua vida. Para dar a sua vida. E a palavra de Deus diz que ele veio para o mais vil pecador. Para o mais vil. Ou seja, para aquele que você fala, merece a morte. Foi para esse que Jesus veio. Bem? Vamos lá, mais um versículo aí para completar esse resgate. Efésios 1, versículo 7. Olha lá. Em quem temos, pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, ele veio para nos dar o que? Redenção. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: meu brother, o dinheiro que você me deve, não precisa me pagar mais. Entendeu? Olha, a dívida que você tem comigo está paga. Quantos gostariam de ouvir isso do seu credor? Hein? Quantos não vêm contar testemunho assim, olha, pastor, eu devia tanto, cheguei lá, só com 10 contos, paguei tudo, ainda sobrou troco no meu bolso. Aí como é que você fica? Fica feliz? Fica feliz ou não? Aquela dívida assim que está difícil você carregar ela cada vez. Aquela dívida que está complicada. Todo mês você precisa falar, meu Deus, olha, hoje eu preciso pagar tal e deixar tal de lado. Eu vou pagar a luz, deixar a água, eu vou pagar a água, deixar a luz. Aí de repente aí você é chamado, a devendo 10 contas da Eletropaulo. Está com ordem de corte e o pessoal já veio 3 vezes na sua casa para cortar e não achou a casa. Cada vez que você vê o caminhão da Eletropaulo, você fala, meu Deus, é hoje. E aí você é chamado lá, você vai lá, pensando que vai gastar uma fortuna, e o cara fala assim, olha, o senhor não deve nada a partir de agora, tá? Você vai começar tudo de novo. Foi isso que Jesus fez. Você não deve mais nada. Diga isso para o seu irmão, você não deve mais nada. Essa é a redenção em Cristo. Então, para que Jesus veio? Para nos dar o quê? Redenção. Amém, amados? Amados, é uma coisa pequena para não ser controlada. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5.
Vamos pegar lá no versículo 5, a partir do versículo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi, dos qual deu como penhor o Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Vamos lá. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Vamos lá. Porque andamos por e não por. Vamos lá. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou bem ou mal. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero também nas vossas consciências sejam manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós olhardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta, para que se gloriem na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. O que Paulo está querendo nos colocar aqui? Paulo nos traz a indicação de que nós devemos sair fora de toda a eloquência, de toda a sensação de que somos, porque nós não somos. Ainda que tenhamos posicionamentos, ainda que tenhamos estruturas materiais, ainda que tenhamos situações diversas, podemos ter poder governamental, poder físico, poder de autoridade, poder de tudo, mas ainda assim mesmo temos que ter uma consciência de que Cristo é em nós. E como nós temos poder de autoridade, devemos usar essa autoridade não para nos engrandecermos, mas para engrandecer Cristo através de nós. Essa é a diferença. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, você pode ser tudo, pode ser ocupar os cargos maiores, ou você pode ser o presidente da República. O que você não pode é deixar-se de ser filho de Deus. Você pode ser o homem ou a mulher mais rica deste mundo, mas o que você não pode é perder o tesouro do céu. Você pode ter todas as propriedades, você pode ter tudo que for colocado na sua mão, mas você não pode perder a humildade. Você não pode perder a graça de Deus na sua vida. Isso você não pode. Porque a partir do momento que você achar que porque você tem algo material na sua mão, você é poderoso, Deus mostra para você que você não é nada.
Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar lá Michael Jackson. Michael Jackson era um homem rico. Era um homem rico. Ele conseguiu comprar saúde. Ainda que tenha gastado muito dinheiro com médicos, psicólogos, mas não conseguiu comprar saúde. Não conseguiu comprar vida. Ainda que a desejasse. Morreu. Existem homens que desafiam o poder de Deus. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas houve um homem aqui no Brasil que ele ganhou a presidência da República. Ele ganhou a eleição. E ele disse assim: agora nem Deus impede que eu assuma. Morreu antes de assumir. Quem foi esse homem? Tancredo Neves. Então, amados, Deus é Deus. Jesus, ele veio para trazer uma reconciliação. Diga assim: reconciliação. Do homem para com Deus. Por quê? Uma reconciliação. A maior ofensa que um homem pode fazer contra Deus é o pecado. Diga assim para o seu irmão: a maior ofensa que um homem pode fazer com Deus é o pecado. E quando o homem peca, ele traz o quê? A palavra diz que ele traz o quê? Divisão. O que traz divisão entre o homem e Deus é o pecado. Então olha para o seu irmão e fala assim: ó, ninguém se distancia de Deus por acaso. Primeiro ele vai pecando, aí ele vai se distanciando. Quando ele vai ver, ele já está longe. Aí ele começa a questionar: Deus não fala comigo, Deus não me responde, então eu vou largar Deus. Não, Deus continua no mesmo lugar, na mesma posição. Quem está deixando Deus, quem está saindo fora é você mesmo. Aí dentro desse mesmo capítulo, vamos lá já para o versículo 18. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Cristo. Por quem? Cristo. E nos confiou. O que Paulo está dizendo? Olha, quem nos aproximou de Deus novamente foi Jesus. Quando Jesus deu um brado na cruz e disse: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, tirando toda a parede que separava o homem de Deus. Ou seja, o homem não poderia entrar no Santo dos Santos, nem ver o Santo dos Santos. Mas a hora que rasgou o véu do templo, todo mundo podia ver o Santo dos Santos. E aí então nós podemos agora fazer o quê? Ninguém conversava com Deus diretamente. Mas lá no Monte Sinai, lá no monte onde Deus apareceu, ele disse para o povo: olha, manda que o povo se prepare por 3 dias, que lave suas roupas, que tome seus banhos, que não se achegue a mulher nenhuma, porque eu vou ouvir e vou falar com o povo, eu vou dizer para o povo o que eu quero. Mas olha,
glória do Senhor desceu o monte fumegava, trovejava, relampeava, fazia de tudo. E quando Deus começou a falar com o povo, houve um grande temor, que o povo se colocou todo de joelho no chão, rosto em terra, e pediram para Moisés: Moisés, fala você com Deus, Moisés. E você fala para a gente, porque olha, a voz de Deus é muito. Não dá. Então, a partir daquele momento, se precisava de um sacerdote. Eu fazia alguma coisa, eu ia até o sacerdote, confessava ao sacerdote, e o sacerdote dizia: ó, o seu momento de reconciliação é agora você trazendo uma ovelha, você trazendo um animal. A hora que o sangue desse animal, o sangue dessa ovelha tocar o chão, os olhos de Deus passam e cobrem o seu pecado. Mas isso começou a cheirar mal às narinas de Deus. E ele mandou então o último cordeiro, Jesus Cristo. O último cordeiro de matança. Aquele cordeiro, ele era o cordeiro de Deus. Deus havia preparado aquele cordeiro para que não houvesse mais sacrifício de carne. Mas agora o sacrifício seria um sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o quê? Você. Diga aí, Senhor. Você é o sacrifício. Quando você pega a Bíblia para ler, você está fazendo um ato de sacrifício e adoração a Deus. Quando você louva ao Senhor, você está oferecendo ao Senhor um holocausto de adoração. Quando você glorifica a Deus, se manifesta a Deus, você está oferecendo o movimento do seu corpo em sacrifício a Deus e louvor a Deus. Se você for lá no muro da lamentação, lá em Jerusalém, onde existe só essa parte do templo que está lá de pé, você vai ver os judeus todos assim, ó, movimentando o corpo inteirinho em adoração a Deus. Eles não param, eles não ficam lá simplesmente olhando para o muro, não. Eles estão ali movimentando o corpo inteiro, porque eles dizem: todo o meu corpo, tudo louva ao Senhor. Tudo do meu corpo louva ao Senhor. Então, quando você bate palma, quando você levanta os braços, quando você balança, quando você dança, tudo é um movimento de louvor a Deus e adoração a Deus. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que Davi dançou? Por que Miriam dançou? Porque eles entraram em êxtase de adoração. Os irmãos entenderam isso? E quando, por exemplo, você entra em êxtase de adoração, é uma adoração consciente. Diga aí para o seu irmão: é uma adoração consciente. João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. No princípio era o Verbo. João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder. Então olha para o seu irmão e fala assim: você crê em Jesus? Se você crê, você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Olha para ele e fala assim: ó, isso é momento de adoração. É momento de adoração, é momento de dizer: olha, é um privilégio poder
poder ser chamado filho de Deus. É um privilégio. E esse privilégio foi dado por quem? Por Jesus. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma mudança de vida. Diga assim para o seu irmão: Ele nos chama para uma mudança de vida. Não é possível, diga assim para o seu irmão, não é possível conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo. É impossível. Porque Ele veio para nos transformar, nos dar situações diferenciadas. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E tais fostes alguns de vós, mas fostes em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fui lavado, santificado, justificado. Ou seja, o sangue do Senhor Jesus me lavou, me curou de todo o pecado. Eu fui santificado, ou seja, o homem está sem pecado, a quem não se imputa pecado, esse é santificado, ou seja, ele foi separado. Os irmãos estão entendendo? Foi separado e justificado. Quem nos justifica é o Senhor Jesus. Então, amado, a partir do momento que você tem Jesus na vida, você não precisa encontrar ou se justificar. A tua palavra será sim, sim, não, não. Entendeu? Chega uma pessoa, onde você estava? Eu estava em tal lugar. Ponto final. É sim, sim, verdade. Andar com a verdade. A primeira mudança que Deus faz na sua vida, você andar com a verdade. Andou com a verdade, não há punição para aqueles que andam com a verdade. Só há punição para aqueles que andam com a mentira. Então, a partir do momento que você se posiciona diante de Deus, se posiciona diante do Filho do Homem, se posiciona diante daquele que foi enviado para te lavar, para te justificar, para te santificar, você é lavado. Romanos capítulo 8 diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. É Deus que faz isso. É através de Jesus Cristo que nós encontramos essa justificação, essa santificação. Gálatas 5:17, para finalizar.
5:17. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo ele diz assim: o que devo fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer é o que eu faço. Por que Paulo coloca assim? Porque muitas vezes nós deixamos a carne sobrepor ao Espírito. Muitas vezes nós nos justificamos diante das pessoas dizendo assim: eu estava nervoso, me desculpa, perdi a cabeça. Ouviram isso? Não sei o que me deu na hora, mas Paulo diz o seguinte, irmãos: olha, é uma constante briga, uma constante luta. Para quem você vai dar a razão? Para a carne ou para o Espírito? Quem você vai alimentar? A carne ou o Espírito? Paulo também diz: aquele que é espiritual, ele entende todas as coisas, e de tudo é entendido. Mas aquele que é carnal, só entende as coisas da carne, não entende nada que é do Espírito. E o que nós vamos fazer então para entender as coisas do Espírito? Andar no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador? Você é um verdadeiro adorador?